Hoje eu sou uma grande estrela do rock. E vocês que lutem para me convencer do contrário. Oi, pessoal! Gisele Carmona aqui novamente. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma história de ficção científica sensacional. O livro que nós vamos falar hoje se chama Fora do Tempo, do Tiago Bianchini. E eu acho que o Tiago conseguiu trazer um tema tão tão já usado, que é o tema viagem no tempo, de uma forma tão diferente que eu fiquei impressionada. Mas enfim, né? Vamos parar de enrolação e vamos falar sobre o livro Fora do Tempo, que eu tenho certeza que todos vocês vão ficar muito curiosos para conhecer também. Vamos lá? Vem comigo. Bom, a gente vai ter toda a história do ponto de vista do Anthony, o nosso protagonista. O Anthony, ele tem a vida que qualquer pessoa gostaria de ter. O Anthony, ele é bem-sucedido. Ele tem uma empresa de tecnologia junto com o melhor amigo dele, o Brian. E o cara ainda arruma tempo para ter uma banda de rock. Sim, ele é multifunção. É impressionante. E estava tudo indo muito bem. Eles conseguiram desenvolver uma tecnologia incrível que permitia que hologramas quase realistas fossem usados em eventos, em shows. Dava para você ter um presidente, um Lincoln da vida, apresentando a sua palestra. Então, era uma coisa muito revolucionária. E os caras conseguiram vender para a ideia para uma baita empresa internacional. Ficou muito interessado no projeto. Então, assim, já não bastasse a grana que eles estavam ganhando com a empresa, eles ainda iam ganhar mais dinheiro ainda por conta dessa venda, dessa grande negociação. Só que aí, antes dessa negociação começar, algumas coisas começaram a acontecer na vida do Anthony, né? A primeira delas, Samantha. Samantha, uma personagem extremamente misteriosa, que vem lá da empresa que quer comprar o projeto, né? E, e ela parece muito interessada no Anthony, assim, mas muito, num nível quase invasivo. Ela é uma mulher extremamente bonita, deixa o Anthony muito confuso com as investidas que ela dá, mas também é um pouco suspeita. Tem algo estranho acontecendo dentro dessa negociação. E ao mesmo tempo que tem isso para ele pensar, ainda tem a questão que o Brian revelou para ele que fez uma descoberta monstruosa. O Brian descobriu como se viaja no tempo. Sim, meus amigos, o Brian inventou a própria máquina do tempo. Só que no caso dele, a máquina do tempo não é de fato uma máquina. Ela é um projeto. Ela é uma. Como é que eu vou explicar? É, é usar o próprio corpo como uma forma de viajar no tempo. Eles não precisam de uma máquina, não é. Não aparece nenhum carro capaz de atravessar o tempo e espaço. São eles. O corpo deles com processos químicos que conseguem fazer essa viagem. E então, o Brian começa a jogar várias bombas no Anthony, incluindo o fato de que talvez a Samantha seja perigosa e que eles não podem vender o projeto para essa empresa ou, tipo, pode dar muito ruim no futuro. Porque aparentemente Brian viu o futuro e ele foi catastrófico. Anthony pensa,
Claro, amigo. Bora lá, vamos no psiquiatra. Talvez eu pensasse a mesma coisa. Talvez, não sei se eu julgo, não sei se eu julgo. É meio estranho, né? Alguém chegar pra você de repente e falar: descobri como a forma de viajar no tempo. Vamos embora, amigo, vamos comigo. E aí, o amigo ainda vem com umas ideias loucas de injetar químicos no seu sangue, não sei o que, pra você poder viajar e não sei o quê. Então, isso parece outra coisa, né? Acho que você tá precisando de uma ajuda médica. O Anthony demorou um pouquinho demais, talvez, pra entender que o amigo não tava brincando, nem tava muito louco, nem nada disso. Então, assim, talvez nesse ponto eu tenha tido um pouquinho de vontade de bater no Anthony às vezes. Mas por outro lado, tem que concordar que o Brian tava parecendo meio maluco mesmo, sabe? Tipo aqueles cientistas doidos que inteligentes e completamente com parafuso solto. Tava aparecendo em alguns momentos. Mas a Samantha dava motivo também, viu? Vou te falar. Ô, bichinha. Pô, não falava que veio, tava sempre com frases incompletas. Sabe aquele personagem que gosta de vir com aquele mistério que você fala: Meu Deus do céu, fala de uma vez, inferno, o que você tem pra falar? E por que eu indico? Porque esse livro ele é recheado de segredos. Ele tem. Todos os personagens têm motivos de sobra para estarem pirados ou para realmente terem um plano maquiavélico na manga. Você desconfia de todo mundo o tempo todo, porque não dá para confiar em nenhum deles, mano. Eles todos parecem meio xaropes. E como eu disse, é uma história sobre viagens no tempo, repletas de referências de bandas de rock e música. É uma história sobre viagem do tempo, mas ao mesmo tempo não é. Porque tem muito mais envolvido do que a viagem. Como é que eu vou explicar? A viagem do tempo não é o foco principal da história, saca? E eu acho que isso foi sensacional, porque você tem sim uma história sobre viagem no tempo, você tem sim uma ficção científica, mas ao mesmo tempo essa não é a ideia principal. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que tem muito mais do que esse fundo de pano apenas. A história da viagem no tempo é isso, é só um fundo, é só uma ideia que conduz a outras ideias. E aí que tá o principal tema dessa história. Ele tá escondidinho lá no meio, divagando junto com o restante. E aí você começa a ter a construção dessa história assim, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo. Você sabe disso, mas você fica lá tentando adivinhar aonde de fato está morando aquele problema. Gente, o final, que final. Eu eu achei lindo. Eu achei poético, achei genial. Tiago sabe que lá para uns 70% do livro, mais ou menos, eu meio que já tinha. Eu até mandei mensagem para ele, já tinha meio que adivinhado o final. Não totalmente, tá? Porque totalmente vai ser meio impossível. Eu acho bem difícil alguém adivinhar totalmente 100%, porque é realmente um final bem interessante. Mas eu acho que vai ser difícil alguém 100%, acho difícil. Mas eu já tinha adivinhado uma parte. é, E mesmo assim, mesmo tendo uma noção de como seria aquele final, eu ainda assim fiquei maravilhada com o final, porque eu achei de uma criatividade gigantesca. Meu microfone foi passear. Então a gente continua sem ele, não é mesmo? Eu espero que vocês continuem me ouvindo. Ai, ai, tecnologias, tá vendo? Olha só as tecnologias querendo lascar com a minha vida. Que belezinha. O Thiago criou um universo próprio para de regras para suas viagens no tempo. Então, ele criou regras de ética mesmo, sabe?
E são perguntas que muitas vezes a gente pode se fazer em relação à viagem no tempo. Ah, legal, existe a possibilidade da viagem no tempo, mas e se? E eu achei bacana porque o Brian respondia isso pra gente. Então, era como se a gente estivesse perguntando e ele já ia respondendo. Então, muita coisa que a gente pode se ficar em dúvida durante o livro, o Brian responde pra gente como se ele estivesse nos ouvindo de verdade, sabe? Isso é muito louco, porque são perguntas que passavam pela cabeça do Anthony, que passam pela nossa, e aí o Brian já vai tum, 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 tum. Achei isso bem legal. Você não fica perdido, porque por mais que ele use termos técnicos muito mais direcionados à música do que ao, né, do que a questões do que a questões envolvendo gênios mesmo, né? A questão de tipo, porque se você somar não sei o que mais não sei o que lá, e não sei o que, aquelas cadeias matemáticas que normalmente se usam, né? E como envolve muito a música, mesmo que você não entenda uma patavina de partituras, essas coisas, não tem problema, porque você consegue fazer a leitura do mesmo jeito. Então, assim, ele te dá uma informação relacionada, né, a esse mundo musical, a questão de quem toca, né? E eu mesma não entendo, não entendo. E aí, mesmo assim, mesmo quando ele te traz essas explicações, é uma informação a mais que você absorve, mas que não vai impactar de você entender ou não, sabe? Pô, eu não entendi o que ele explicou. Mas isso não impede a leitura. Isso não te dá aquele impacto. Pra quem entende, vai ser muito mais legal, né? Essa parte aí vai ser... A pessoa vai... olha só, isso aqui, agora eu entendi isso aqui. Mas quem não entende não significa que não vai entender o resto do livro, tá bom? Porque ele justamente foi feito pra quem manja e pra quem não manja. E isso é bacana. Não tem termos técnicos que você vai falar, putz, travei aqui. Não vou ler mais porque buguei. Não vai ter isso, tá? Garanto pra vocês. Eu não entendo, não entendo. Entendo de partitura, não entendo. Meu, eu tenho um irmão que toca, eu tenho que entende dessas paradas e eu nunca consegui aprender. Então, a arte da música pra mim é a parte só que eu escuto mesmo. Não é a arte que eu consigo praticar. Minhas artes são outras. Mas eu acho lindo e, como eu disse, não atrapalha em nada a sua capacidade de completar a história e de entender tudo o que aconteceu ali, tá? Então fiquem tranquilos com isso. Vocês não precisam ser mestres na música para entender. Embora eu vou te falar que dá um plus a mais ali de caraca, que legal, sabe? Essa parte musical conseguindo conversar tão bem, uma coisa que eu achava que eu nunca pensei que pudesse se ligar, que é música e viagem no tempo, e elas conversaram tão bem, achei que foi tão incrível. É uma visão diferente que eu achei que foi muito bem pensada. E eu acho que é isso, pessoal. Deixa seu like, comenta aí, por favor, compartilha, me ajuda a fazer o canal crescer, que eu vou continuar trazendo livros para vocês aqui a cada 15 dias, livros nacionais que valem a pena a leitura. E, como eu sempre digo, né? Para o que você está fazendo agora, vai ler um livro e depois me conta aqui o que você achou do livro. Um beijo, até a próxima e fui, tchau!